Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes e também os que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, para mais um momento de aprendizado, de reflexão, de contato com o alto. Esse ambiente é preparado com antecedência pelo plano espiritual para receber a todos nós que somos aqui recebidos, com muita alegria, com muito carinho. Vamos iniciar os nossos trabalhos, como sempre fazemos, com uma prece. E para isso convidamos a todos que se sentem confortavelmente em seus assentos. Vamos respirar profundamente. Quem preferir pode fechar os seus olhos. E vamos assim elevando o nosso pensamento. Em primeiro lugar, um agradecimento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela bênção da reencarnação, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui, conduzindo a nossa evolução, o nosso crescimento. Também temos muito a agradecer a Jesus, aos nossos espíritos protetores, pelo acompanhamento que fazem de todos nós, nos ajudando com nossas dificuldades, nos protegendo e nos conduzindo em nossas atividades no dia a dia. Vamos pedindo ao plano espiritual aqui presente que nos auxilie nesta tarde de aprendizado para que possamos guardar aqui os conceitos que serão colocados durante a exposição, para que possamos entendê-los, possamos assimilar tudo e guardá-los assim para usá-los no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje será a transmissão do pensamento. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens de 9 a 15. Quem nos fará a exposição é nossa companheira Roseli. Vamos envolvê-la com muito carinho. Roseli, seja muito feliz em suas colocações. Olá, meus queridos, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui, saudamos a todos aqui presentes, aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais, vamos aproveitar para compartilhar conteúdos bons nas nossas redes, que é o que está precisando ultimamente. A tecnologia é uma ferramenta importante da gente compartilhar positividade, coisas boas, mostrando que nós, espíritos reencarnados, estamos sim, apesar do que a mídia nos traz, fazendo do planeta Terra um mundo melhor, rumo à regeneração. E a gente aproveita esse momento para fazer uma singela homenagem ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que em 18 de abril de 1857 lançou o Livro dos Espíritos. Então, 166 anos dessa enciclopédia, que é o primeiro livro da codificação. Então, todos que são espíritas, que querem conhecer, é bom estudar o livro. A gente fala nem ler, porque o Livro dos Espíritos não dá para ler. É para estudar, é para a gente se aprofundando, às vezes formar um grupo de estudo, porque é importante o conhecimento de toda a codificação, mas homenageando hoje o Livro dos Espíritos, que a gente possa se dedicar realmente a conhecer um pouco mais a respeito desta enciclopédia que traz para a gente a vida espiritual, como nós fomos criados dentro das nossas condições de sabermos isso, aqui nós viemos aqui, para que reencarnamos aqui e para onde vamos. Então, são essas questões que o Livro dos Espíritos, através desse auxílio dos espíritos superiores, junto com Kardec, nós tivemos esse privilégio de podermos receber e estudar. Então, que Kardec se sinta homenageado de forma bem simples, mas de todo o nosso coração. O título de hoje, que consta nesse capítulo 27, é Pedi e Obtereis. Então, ele se relaciona à prece de uma forma mais especial, né? Então, é aquele momento em que a gente ainda tem dificuldade de entender o poder que tem a prece.
aquela prece vinda do nosso coração, aquela prece que nós fazemos em determinados momentos de nossa vida. O Espiritismo nos orienta a fazermos as preces ao acordar, a fazermos as preces ao dormir, mas a verdade é que a prece é uma coisa tão boa, tão simples, que a gente pode fazer de onde a gente estiver. A gente está indo para o trabalho, está no trânsito angustiado, façamos uma prece. A gente recebeu uma graça, uma coisa que foi resolvida, o resultado de um exame que foi bom, a gente esperava alguma coisa ruim e veio um resultado bom. Façamos uma prece agradecendo. Para aquele ente ou aquele conhecido que desencarnou, façamos uma prece de onde nós estivermos. Então, a prece é esse canal de conexão com o superior, com Deus, nosso Pai Criador, com Jesus, nosso irmão, nosso mestre, e com a espiritualidade amiga, que eles são os prepostos, são os intermediários de Deus para conosco. Então, toda a nossa petição, nosso agradecimento, nosso louvor passa pelos espíritos e chega até Deus. E só Ele é capaz de colocar em execução, dar eficácia a esse momento da prece. Então, é aquela hora em que nós vamos conectando com o alto e deixando fluir do nosso coração o nosso sentimento, a nossa angústia, o nosso receio, o nosso agradecimento, a nossa alegria por estarmos vivos. Mas como a gente pode ter a certeza de que este nosso sentimento emitido através da prece, ele vai chegar ao seu destino? Então, a doutrina espírita, como sempre, da forma mais racional possível, desmistificando muitos mistérios que ainda nos envolvem, ela traz para a gente a transmissão do pensamento, da prece, de todo o pensamento que nós temos. Afinal, nós não paramos de pensar, todo o tempo nós estamos pensando, e a cada pensamento, a cada prece, nós emitimos uma energia. Então, essa energia, ela é levada para todo o universo. A gente imagina que os espaços, por exemplo, que não estão aqui ocupados por matéria, nós achamos que estão vazios, mas a verdade é que não estão. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Quem estuda um pouco de espiritismo ou tem curiosidade, vá lá na Gênese, que é outro livro da codificação, e tem lá um capítulo só a respeito dos fluidos, assim como também é falado no livro dos Espíritos, mas a verdade é que não existem espaços vazios no universo. Universo, mundo corpóreo, mundo espiritual, as diversas dimensões que existem. Então, são as leis da física do universo, leis que nós ainda não temos condições de saber, não é tudo que nos é dado conhecer, mas dentro do nosso nível evolutivo nós temos alguns conhecimentos, por exemplo, como o som. Qual é o veículo que carrega o som? É o ar. Então, o ar, ele leva o som, só que existe uma diferença de levar o som, como nós entendemos aqui, e levar o nosso pensamento, o nosso desejo exteriorizado através da prece pelo fluido cósmico universal. Diferentemente do som, que tem um limite, ele tem um espaço a que ele consegue ser propagado, o nosso pensamento carregado pelo fluido cósmico, ele não tem limite. Então, ele chega aqui aos encarnados, onde nós nos direcionamos ao benefício de alguém, ele chega à espiritualidade, aos desencarnados que estão ali vinculados a nós pelo amor, pelo nosso parentesco. Eles chegam também, como já falamos, aos espíritos,
a Jesus e ao Pai Criador. Então, esse veículo que carrega esse nosso desejo, esse nosso sentimento da prece, ele vai encontrar uma sintonia que se assemelha a esse nosso desejo. O Espiritismo, ele faz um estudo sempre muito complexo do pensamento. Então, aquilo que nós pensamos cria uma sintonia que se assemelha ao nosso pensamento. Por isso que o pensamento é importante. Por isso que nós devemos compreender que, de acordo com o nosso pensamento, são as companhias espirituais e encarnadas que nós temos em nossa vida. Então, a gente pode até observar um momento em que nós estamos sentindo uma raiva, fomos magoados por alguém, que tipo de energia nos toma? E aí a gente já imagina esse pensamento, esse sentimento ruim sendo levado pelo fluido cósmico universal e indo ao encontro de uma sintonia que também sente raiva, que também está magoado. O que vai acontecer? Essa entidade encarnada ou desencarnada, ela vai nos consolar? Não vai, porque o sentimento dela é semelhante ao nosso. Então, ela vai o quê? Potencializar aquilo que nós estamos sentindo. Da mesma maneira, no momento da prece, em que nós estamos procurando desejar o bem a um encarnado ou ao desencarnado, estamos fazendo uma petição a Deus, nós estamos emitindo pensamentos bons, pensamentos de desejo de melhora, pensamentos de alguma conquista importante para nós, e esse pensamento, levado por esse veículo, vai encontrar sintonia semelhante, que vai potencializar esse bem-estar que nós sentimos de acordo com esse nosso pensamento. Então, nós não temos ainda noção do poder que tem aquele momento em que nós nos recolhemos para a nossa prece. Ah, mas pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria? Claro que pode, mas é importante a gente estar sintonizado nesse momento para podermos ter esse nosso pensamento carregado e ir ao encontro de sintonias positivas. Então, não adianta nós fazermos a prece que nós aprendemos na nossa infância ou da doutrina que nós frequentamos, se a gente está ali fazendo a prece e pensando em outra coisa, ou estamos pensando no almoço que temos que fazer, ou estamos pensando naquela pessoa que nos magoou e que ainda está muito recente essa mágoa em nós. A prece que agrada a Deus é aquela que sai do nosso coração. Pode ser uma prece simples, como tem aquela passagem que a gente ouve muito falar, muito curta, daquele senhor humilde, né, que ele se colocava em prece antes de dormir e ele só falava: Jesus, eu estou aqui, viu? Se precisar de mim, pode me chamar. Então, essa singeleza, e aí terminando só para a gente trazer o fim da história, um dia ele desencarnou e quando ele estava lá acordando na espiritualidade, Jesus falou assim para ele: Zé, eu estou aqui, viu? Qualquer coisa você pode me chamar. Então, quer dizer, percebe-se que há uma recíproca quando a gente tem um desejo no bem, uma ação no bem. E, normalmente, as nossas preces, elas são assim. A finalidade da prece, segundo a doutrina espírita, é agradecer, pedir e louvar. Então, claro que a maioria de nós, neste mundo de provas e expiações onde vivemos, nestes momentos em que cada dia é uma novidade, não é mesmo? A gente se sente muito inseguro. A maioria das nossas preces são para pedir. Mas nós aprendemos também, pós-pandemia, neste mundo difícil que nós estamos vivendo, porque eu entendo que quem está aqui hoje, independente de tudo o que tenha passado, é uma pessoa vitoriosa, está entre dores, superando as suas perdas materiais, de entes queridos, está procurando transformar essa dor em viver alegremente, agradecendo. Então, a gente aprendeu muito a agradecer nessa pandemia. E agradecer a Deus é isso, é nós entendermos que aquilo que Ele traz para a nossa vida
Para nós, simples espíritos em aprendizado, pode parecer uma coisa ruim, pode parecer uma dor. Eu perdi meu emprego, ai, por que Deus fez isso comigo? Ele não olha por mim. Mas se você serenar, passado aquele impacto, se tranquilizar, você vai ver quantas novas oportunidades, talentos que você nem sabia que tinha, começam a se abrir. Às vezes você é um engenheiro e ali tal, você está desempregado e daqui a pouco você, se um homem, mulher, né, de todos os nossos gêneros, você se vê ali capaz, por exemplo, e gostando de fazer uma culinária, abrir um restaurante, um café. Quantas pessoas que nós não vimos fazendo isso? Então, às vezes, Deus coloca coisas em nossa vida para que nós possamos descobrir outras oportunidades, para que nós, como espírito sempre em aprendizado constante, a gente não fique parado, acomodado, a gente entenda que a vida é movimento, quem fica parado enferruja. Então, a gente tem que sempre estar buscando alternativas. E aquela prece de pedir, né, que a gente costuma fazer bastante. Será que a gente sabe pedir realmente numa prece? Porque as preces, elas têm que ser direcionadas. A gente tem o capítulo no Evangelho 28, que é o seguinte, onde tem diversos gêneros de prece, onde os espíritos nos dizem que a prece ela tem que ser direcionada. Então, se eu vou pedir por alguém, que eu direcione essa minha prece para essa pessoa. Se eu vou pedir para mim, que eu direcione de forma aberta, de forma sincera, aquilo que eu desejo. Mas o fato é, nós somos muito presos às questões materiais, às paixões, aos prazeres que a vida corpórea nos dá. Então, muitas vezes, nós pedimos coisas, situações que aconteçam, que vão nos alegrar, mas que não é, de fato, a nossa necessidade. Porque o que Deus quer para nós? Que nós evoluamos. Deus quer que nós nos tornemos espíritos melhores, moralmente. Então, às vezes, aquilo que a gente pede, nem sempre a gente alcança, porque não é a nossa necessidade de fato. Não nos esqueçamos que Deus é nosso Pai. E todo pai ensina ao filho. E nós sabemos, nós que somos pais, avós, aqueles que não têm filhos aí, prestem atenção. Não se educa dando tudo aquilo que a pessoa quer. Então, Deus, ele não nos vê como adultos, como pessoas de uma determinada idade, porque nós, de fato, como espíritos reencarnados, estamos na infância. Nós estamos numa fase muito inicial, ainda já passamos uma muito mais primitiva, mas ainda somos espíritos que temos muitos instintos, muito primitivismo no nosso pensamento e na nossa conduta. Então, Deus nos vê como crianças, por enquanto. Então, ele nos trata como um pai trata a sua criança. Não vou dar isso porque eu não posso educar satisfazendo todos os desejos, porque muitas coisas são necessidades materiais e nós, na verdade, não aprenderemos com isso. A gente aprende com as oportunidades. Então, às vezes, as coisas que a gente pede, elas não voltam para nós de uma forma direta e reta, mas ela volta a partir de oportunidades, portas que se abrem. Agora, se a gente não estiver atento, se a gente só estiver esperando certinho aquele número de loteria para a gente jogar e ganhar, nós não vamos enxergar a oportunidade que Deus pode nos colocar, não digo para jogarmos, mas para nós angariarmos coisas que nós desejamos. Mas aí a gente tem que fazer a prece e ficar atento para receber de volta aquilo que vai vir, porque Deus não nos deixa sem resposta. E também tem a questão do louvar a Deus, né? Então, o louvar a Deus, nós ainda temos um pouco de dificuldade, justamente porque a gente tem, novamente, a dificuldade de nós entendermos esta vida
de uma forma que nós não estamos sendo agradados como gostaríamos, mas nós estamos tendo oportunidades. Então, louvar a Deus é você conhecer a Deus como, no caso, nós espíritas, sabemos que Deus é através da primeira questão que está nesse livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: que é Deus? Porque Deus não é uma pessoa, Deus não tem uma forma, Deus é causa primária de todas as coisas. O que quer dizer isso? Tudo aquilo em nosso mundo e no universo que nós formos remeter à sua origem, nós chegaremos a Deus. Um pneu, por exemplo, a gente vai desmembrando o pneu em todos os seus componentes, os maiores primeiro, depois nós vamos fazendo os menores, e vai chegar um momento que nós vamos chegar à origem divina. Porque Deus é que criou tudo. Nós, pela nossa inteligência, vamos fazendo as transformações. Mas quem nos deu toda a base, quem nos deu isto que nós temos aqui, a natureza, o alimento, toda esta criação que nós temos aqui, foi Deus. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. Não há nada, nem ninguém mais inteligente do que Deus. Então, quando nós aceitamos isso de uma forma absoluta em nossa vida, nós vamos construindo essa fé raciocinada que o Espiritismo fala. Não é milagre, não é privilégio, são conquistas que eu vou tendo, sabendo utilizar-me das leis divinas, que está também no livro dos Espíritos, são 10, estou sabendo me utilizar destas leis divinas, fazendo destas leis do Evangelho de Jesus meu guia de conduta moral, e aí eu vou angariando essas bênçãos, essas benesses que todo o espírito que procura se melhorar vai tendo direito em sua vida. E não é um privilégio. Pessoas que já nascem, de certa maneira, no nosso entendimento ainda material, com uma vida privilegiada. Ela construiu isso em encarnações anteriores, e não foi numa, foram em várias. Então, isso que nós temos, essas bênçãos recebidas em nossa vida, são conquistas. Quanto mais nós nos abrirmos a Deus, quanto mais nós estivermos na companhia de bons espíritos, é quando nós estamos nesse canal de pensamento positivo, de ações no bem, nós estamos rodeados pelos bons espíritos. Então, nós vamos ser cada vez mais inspirados por esses bons espíritos para agirmos de forma que nossa conduta só nos leve para coisas boas. Ah, mas eu não vou ter uma doença, não vou ter um problema financeiro, eu não vou perder um ente familiar. Faz parte da vida. Faz parte ainda de um mundo de provas e expiações nós passarmos por dificuldades. Não que nós tenhamos vindo para cá para sofrer, como às vezes a gente ouve. Mas o sofrimento, a dor, sem dúvida, eu duvido que alguém aqui não pense igual, e não sou eu que estou falando, é o Espiritismo. A dor, o sofrimento faz com que a gente reflita. A dor e o sofrimento desenvolvem virtudes em nós. Nós começamos a sentir a dor do outro e começamos a querer ajudar aquele outro, a minimizar a dor dele. Aí eu pratico um ato de caridade, aí eu dou um sorriso, eu dou um bom dia para aquela pessoa que está sempre mal-humorada, de cara fechada, a gente dá um bom dia, até que um dia essa pessoa começa a sorrir também para a gente. Porque o amor, ele não tem, não tem um limite, né? Ele acaba atingindo a pessoa, porque ela recebe amor, 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 ela pode não devolver o amor, mas vai chegar uma hora que ela só vai refletir isso. Então, nós, no mundo de provas e expiações, nós ainda precisamos passar por situações difíceis, porque são elas que nos fazem refletir e desenvolver as boas virtudes, né? Então, Deus,
em toda a sua sabedoria, o que ele fez? Ele colocou na nossa consciência essas leis divinas que a gente fala. Nós, no momento em que fomos criados, e ainda não sabemos como foi isso, ele já colocou na nossa consciência essas leis divinas. E a gente percebe que elas estão lá à medida em que a gente vai evoluindo moralmente e que atitudes que a gente tomava há tempos atrás e nós achávamos que estava certa ou que não tinha nada demais, hoje nós já não fazemos. São condutas que as leis divinas já nos apontam para nós, pela nossa consciência, olha, isso aqui não está certo. Mas eu fazia antes, eu não achava que era errado, mas hoje você vê que é. Certas palavras, certos tratamentos que nós dávamos às pessoas antes, hoje, em virtude do racismo, dos preconceitos, nós não devemos mais usar. Mas a gente achava que era uma brincadeira, a própria pessoa não se ofendia. Hoje isso mudou. Então, é todo esse processo evolutivo que vai fazendo com que essas leis divinas comecem a aflorar da nossa consciência e nós vamos nos tornando melhores, né? Então, a partir do momento em que nós tivermos essa decisão em nossa vida de agirmos a maior parte do tempo no bem, de quando nós tivermos alguma dúvida a respeito da nossa conduta, se devemos ou não fazer, se devemos ou não nos vingar de alguém, vamos em recolhimento, naquele momento de tranquilidade, abrir nosso coração e questionar, perguntar a Deus, porque a resposta virá. E a verdade é, quanto mais nós estamos engajados no bem, nos trabalhos voluntários, porque isso nos enriquece demais, é uma energia positiva, um bem-estar generalizado que toma conta da gente e a gente vai querendo ajudar mais, se voluntariar mais para questões que são importantes para o andamento evolutivo do nosso planeta, né? Então, quanto mais isso, mais a gente vai ter no nosso entorno encarnados bons que vão nos ajudar, desencarnados bons, a inspiração da espiritualidade amiga, não é? A presença de Deus em nossa vida. O fato é, quando a gente ora, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, né? As tentações são nossas. Se a gente cai, é porque a gente ainda é fraco diante daquela tentação. Podemos cair? Estamos aprendendo, não somos perfeitos, ainda vamos cair muito em tentação. Mas se a gente começar a observar aquela tentação na qual a gente caiu e começar a se tornar mais vigilante, nós vamos nos livrar do mal. E não é porque os espíritos pegam e nos afastam do mal, né? Eles afastam o mal de nós no sentido de que nós não estamos mais sintonizados com esse mal. Mas nós temos que nos observar, nos conhecer, para que a gente possa identificar o mal em nós. Porque se nós percebermos, as nossas aflições são causadas por nós mesmos. Vamos ter esse olhar sincero e honesto, individualmente, na nossa intimidade, cada um de nós, fazer esse exercício diário de olhar e procurar em nós as nossas imperfeições. E, a partir do momento que a gente pontua, às vezes a gente vai ter muita, às vezes a gente vai ter pouca, tem gente que tem uma ou duas, né, que está mais evoluído, graças a Deus, mas, a partir do momento que a gente começar a pontuar isso, a nossa próximo passo é a gente tomar atitude para mudar. É o orar e vigiar, se vigiar para não cair de novo em tentação, mas se cair, não tem problema, vamos cada vez mais nos levantar mais rápido e vai chegar um tempo que a gente não vai cair mais. Aí, só para a gente terminar, nessa pesquisa, tem aquela música, eu não posso cantar aqui, senão tem que pagar royalty, mas é aquela música que fala, se você quiser falar com Deus, né? E ela expressa muito bem qual deve ser o nosso comportamento quando a gente vai se colocar em prece. Mas é claro, gente, no dia a dia, na correria, às vezes a gente vai fazer a prece de noite, a gente dorme, acontece também comigo. E a gente tem que se perdoar, mas a gente tem que ir se vigiando cada vez mais para a gente melhorar esse nosso momento. Então, olha só, fala a música. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, calar a voz, encontrar a paz.
folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, perder a conta, ter mãos vazias, ter alma e o corpo nus. Então, é aquele momento em que a gente vai se entregar a Deus desprovido das coisas e sentimentos exteriores, daquilo que nos magoa, daquilo que nos fere. E a gente vai, naquele momento, ter fé. Ter a nossa vontade, a crença absoluta de que aquilo que está saindo do nosso coração, dos nossos lábios, vai ter o direcionamento. Se é para alguém que nós vamos enviar a nossa prece, nós vamos crer absolutamente que essa pessoa vai receber, ou esse desencarnado, podemos orar também por desencarnados, né? Então, a gente ter essa crença absoluta de que nós seremos auxiliados. Então, entrar de mãos vazias, não tem nada, eu não tenho nada em mim, eu só vou esperar para receber. Receber o quê? Os bons, as boas inspirações, a positividade, a força, não é? O fortalecimento, é isso que a gente pede em prece, né? Então, entrarmos em prece de alma e corpo nus, quer dizer, limpos. Estou aqui, igual o Zé. Jesus, eu estou aqui, se precisar, me chama. Então, é a gente se colocar a serviço dessa espiritualidade que tanto faz por nós, né? Aí, só para a gente terminar aqui, tem um finalzinho que fala assim: tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que, ao findar, vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Então, olha aqui, esquecer o passado. O passado tem coisas boas, mas tem aquele passado que às vezes traz culpa. A culpa não nos auxilia em nada. Então, é a gente se perdoar, deixar aquele passado de culpa para trás e seguir em frente, sabendo que a gente pode todo dia fazer um novo final, né? Aquela famosa frase do Chico Xavier, não podemos, enfim, não lembro direito agora, mas eu sei que o final é aquele, mas a gente pode fazer cada dia um novo final, mesmo que o começo não tenha sido bom, a gente pode mudar, né? Então, e por fim, entender que no final dessa nossa prece, nem sempre eu vou encontrar, eu vou receber aquilo que eu desejava, mas eu vou receber aquilo que é bom para mim, porque Deus é bom, porque Deus é meu Pai. E é nisso que nós devemos crer de forma absoluta, para que nós tenhamos a certeza de que a prece é esse momento importante em que nós estaremos bem pertinho do nosso Criador e vamos estar fortalecidos e sendo auxiliados por Ele em todas as nossas dúvidas e os nossos sentimentos. Então, meus queridos, é isso. Muito obrigado. Até um próximo encontro. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado, Roseli. Companheiros, vamos agora às nossas vibrações. A parte da nossa reunião, onde podemos praticar um gesto de caridade, doando um pouco daquilo que recebemos enquanto estivemos aqui. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todo o plano espiritual superior. E vamos assim emitindo os nossos melhores pensamentos de paz a todos os pontos do nosso planeta. Aos países em guerra, às regiões em conflito, a paz entre povos, entre as pessoas e a paz interior de cada um de nós. Vibremos pela paz. Vibremos também por todos os governantes, de todo o mundo, de um modo geral, particularmente aqui do nosso país, que os governantes do Brasil sejam iluminados pela luz do amor e da sabedoria de Jesus no momento de tomarem as suas decisões. Vibremos por eles. Vibremos também pelos doentes, os abandonados,
os aflitos, que possam ser atendidos pelas equipes de Jesus, que levem até eles a cura, lenitivo ou a esperança. Vibremos. Graças a Deus. E mais uma vez nós somos gratos por esse momento, por estarmos aqui hoje. Agradecemos a tudo que o plano espiritual fez por nós durante a semana, que permitiu que chegássemos aqui, que estivéssemos aqui nesse momento. E pedimos a Jesus, aos nossos espíritos protetores, que continuem a nos amparar, a nos conceder o necessário para que possamos lidar com nossos problemas, com nossas dificuldades, que nos acompanhem, nos intuindo e nos auxiliando. Assim como também pedimos a Deus que nos livre do mal, que nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Orientações para o passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos ampara individualmente. Por isso, tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes e em outras modalidades de passes. Por favor, a equipe do passe. Vamos nos asserenando, silenciando os nossos pensamentos, os nossos corações. O silêncio e o recolhimento nos aproxima de Deus. Vamos pensar em Jesus. Vamos abrindo os nossos corações para recebermos a ajuda que precisamos. As nossas dificuldades e os nossos sofrimentos terrenos são passageiros. A terra não é a nossa morada eterna. O nosso lugar é junto de Deus. Lá encontraremos a paz e a felicidade eterna. Confiemos na bondade de Deus. Vamos a Jesus. Passe a distância. Vamos pensar alternadamente nas pessoas que queremos ajudar. Aonde estiverem os nossos pensamentos, lá estará os nossos corações. Vamos envolver esses nossos irmãos com vibrações de saúde, de equilíbrio, de fé, de esperança. Confiemos, eles serão amparados nas suas necessidades. Vamos a Jesus.
Agradecemos a Deus pelo amparo recebido. Agradecemos também aos trabalhadores. Obrigado. Agradecemos aos trabalhadores do passe. O tema da palestra da próxima semana será Depressão, do livro As Dores da Alma, capítulo Depressão, autor Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Nós temos aqui 2 avisos. O primeiro deles é o encontro com a cultura espírita, que convida a todos para a palestra Pensamento e Vida, lidando com as descobertas da neurociência, com a presença de Deusa Samu, psicóloga clínica e hospitalar, com licenciatura em Antropologia, Filosofia e Sociologia. Será nos dias 29 de abril, às 19h30, aqui na Unidade Doutrinária de Santana, e no dia 30 de abril, às 17h30, na Unidade Doutrinária de Vila Galvão. Abertura musical com o coral Lírios, evento gratuito, traga família e amigos para esse momento de troca de saberes espíritas. E o segundo aviso diz respeito ao programa de apoio à gestante, que está com vagas abertas para cadastros. Oferecemos cestas básicas semanais e enxoval ao término do 8º mês de gravidez. Inscrições e mais informações às segundas-feiras, às 13h30, no plantão de orientação das unidades doutrinárias de Santana e de Vila Galvão. Queridos companheiros que estão aqui presentes conosco no salão e que nos acompanharam pelas redes sociais, nós agradecemos a atenção de todos. Esperamos nos encontrar em breve para mais uma reunião onde poderemos trocar conhecimentos, onde poderemos ter esse contato com o alto. Pedimos aos companheiros aqui presentes que aguardem orientação de saída dos nossos trabalhadores e a todos, muito obrigado.